Estamos no nosso sexto culto com a série Igreja Desnecessária ou Igreja Necessária, a igreja viva que enfrenta o caos que estamos vivendo. Como ser esta igreja viva, essa igreja relevante diante de circunstâncias tão tensas, diante de circunstâncias tão estranhas, num momento como esse em que o mundo vive uma grande pandemia, onde a crise da saúde se infesta em nossa realidade, e isso traz consequências econômicas, traz consequências políticas, e estamos vivendo situações que nunca antes imaginamos. Estava conversando aqui antes com os pastores e ainda algumas previsões daquilo que pode acontecer, de momentos ainda mais difíceis ou momentos talvez que tragam um pouco mais de conforto, tragam um pouco mais de esperança. O fato é que nós precisamos, quando vivemos momentos assim difíceis, quando começamos a nos sentir inseguros de como viver, de como ser esta igreja realmente viva, nós precisamos então nos voltar para o cabeça da igreja. Precisamos nos voltar para Jesus. Eu tenho visto muitas vezes que em momentos de desespero, em momentos de angústia, em momentos difíceis, nós somos tentados a voltar os nossos corações para outras pessoas, para líderes, para os nossos recursos financeiros, para os avanços da medicina e da ciência. Ficamos ali buscando ter dessas portas algo que nos traga um pouco mais de segurança, algo que nos traga segurança. Hoje, quero trazer para o nosso estudo, para a nossa reflexão, a porta verdadeira, a porta que está aberta, a porta que é Jesus e que nos traz a sua revelação, que nos traz quem Ele é, para que possamos de fato confiar e nos tornarmos pessoas seguras, confiantes, esperançosas, de que independente daquilo que estamos vivendo, temos um Deus presente em nós. E esse Deus, Ele tem um nome, Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Esta é a sexta carta que Jesus escreve a esta igreja chamada Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13, nós temos uma carta escrita a uma pequena igreja, numa pequena cidade, de nome Filadélfia. E essa carta, ela está dizendo assim, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos pedir que o Senhor ilumine os nossos corações para entender a Tua palavra, para entender esta palavra que Jesus dirige a esta igreja no início do século, Pai, do século cristão, do século I. Queremos, ó Pai, entender como aplicar essa realidade
ao século 21, a este momento em que estamos vivendo de caos, de insegurança. Por isso, Pai, que o Teu Espírito agora nos ajude a discernir a Tua palavra, discernir a verdade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Das 7 igrejas que Jesus dirige as suas cartas, provavelmente a igreja de Filadélfia era a igreja mais fraca, era a igreja mais pobre, a igreja com um número talvez até menor de membros. Semana passada nós visitamos a carta de Sardes e, olhando para a realidade de Sardes, ela era uma realidade que visualmente era uma realidade que trazia para muitas pessoas encanto. Eu até disse que se fôssemos escolher uma igreja para sermos membros, provavelmente escolheríamos a igreja de Sardes. Mas Jesus, ao falar com a igreja de Sardes, ele diz que era uma igreja que tinha fama de estar viva, que encantava a todos, mas Jesus, conhecendo de fato essa igreja, conhecendo seu coração, via ali uma igreja morta. Agora, Jesus, visitando a igreja de Filadélfia, Jesus não tem nenhuma palavra de dura, não tem nenhuma palavra de contradição para esta igreja, muito pelo contrário. Somente a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna são cartas onde não há ali uma palavra de reprovação de Jesus, mas sim palavras de afirmação, palavras de encorajamento. Aos olhos das pessoas, talvez, a igreja de Filadélfia era uma igreja que pouco traria algum encantamento, pouco atrairia, porque o texto mesmo diz que era uma igreja de pouca força. Mas nós precisamos aprender a entender que Jesus não olha somente o rosto, não olha somente a forma. Jesus olha o coração, e o coração dessa igreja era um coração fiel. E Jesus agora também traz uma carta que encoraja essa igreja a continuar vivendo, mesmo num momento difícil. Não podemos esquecer que a realidade dessas igrejas era uma realidade difícil. Elas viviam debaixo de um império, talvez o maior império que já existiu, o Império Romano, um império extremamente violento, o Império Pagão, um império que conquistava povos, cidades, através da violência, impunha o culto ao imperador, impunha o paganismo. E com a cidade de Filadélfia não era diferente. Ali era também um ambiente difícil para a igreja. Um ambiente violento, um ambiente imoral, um ambiente idólatra. Mas essa igreja ela se torna ali uma luz que não se apaga, mesmo diante de toda a escuridão. O bonito de ver que todas as cartas que Jesus traz são cartas que traz uma descrição da realidade daquela igreja, mas também uma descrição da realidade da cidade. Jesus conhece as cidades. Jesus não só conhece as igrejas, mas ele conhece a cidade onde estão essas igrejas. Olhando para nós hoje, nós podemos ter certeza que Jesus não só conhece a nossa igreja, Jesus não só conhece a igreja dele reunida na cidade de Campinas, mas também Jesus conhece a cidade de Campinas. Jesus conhece a realidade de Campinas. E quando Jesus traz uma sua palavra, na sua palavra, ele registra o seu conhecimento da cidade. A cidade de Filadélfia era uma cidade conhecida na sua época como sendo uma cidade que foi planejada, que foi construída para ser uma porta de entrada para que pudesse ser ali expandido a cultura helênica. A cidade de Filadélfia foi construída pelo rei de Pérgamo. Nós já visitamos a igreja de Pérgamo, e este rei de Pérgamo um dia
fundou, construiu uma cidade. E deu a essa cidade um nome, Filadélfia, chamado amor fraterno, aquele que ama o seu irmão, pois ele ali valorizou o amor que o seu irmão tinha por ele e deu esse nome à igreja e permitiu que o seu irmão conduzisse o governo dessa cidade. Essa cidade era conhecida por ser uma cidade que tinha como missão propagar a cultura helênica aos povos do Oriente. A cidade de Filadélfia e todas essas cidades descritas nas cartas às 7 igrejas são igrejas que estão localizadas hoje numa região turca, numa região ali do início da Ásia Menor, mas a cidade de Filadélfia é aquela que se coloca mais no extremo oriente, e ela se tornava, por causa do caminho que passava por ela, um caminho comercial, como a porta de entrada do oriente para essa cultura ocidental, para essa cultura que estava sendo ali construída ao entorno da Ásia Menor. E todas essas cartas de Jesus, nós vemos a Jesus, então, quando descreve a condição da igreja, ele usa das próprias características da cidade, porque isso é uma coisa bastante importante que precisamos aprender, que a igreja não são imóveis, não são prédios, igrejas são pessoas. São homens e mulheres salvos em Cristo Jesus que se reúnem em congregações, mas esses homens e mulheres, muitas vezes, eles também estão expostos à cultura local, e muitas vezes a igreja local, ela reflete a cultura local. Hoje, como igreja, Primeira Igreja Batista em Campinas, muito do que nós somos é um reflexo do que é a cidade de Campinas. Quanto mais nós criticamos a cidade de Campinas, mais nós estamos nos criticando, porque nós somos um reflexo da cidade. E Jesus mostra isso nestas cartas. Filadélfia era considerada uma cidade embaixadora da cultura helenística para o Oriente. Logo no início da era cristã, Filadélfia sofreu um grande terremoto. Ali é uma região de vulcões. E esse terremoto, em 17 depois de Cristo, arrasou a cidade. Mas ela foi reconstruída. Ela foi reconstruída e teve até um novo nome, um nome que foi dado a ela, que retratava essa nova realidade. Ela começou a ser chamada como a nova cidade de César, Neo-Cesareia, pois o Império Romano a reconstruiu. Ela também foi apelidada de Pequena Atenas, pela sua beleza. Ela se parecia muito com a própria cidade de Atenas, refletindo essa cultura helenística. E Jesus usa essa realidade para contar e para conversar com essa igreja. 3 imagens aqui para nós são as mais importantes, das figuras usadas por Jesus, aquelas que eu vou aqui hoje destacar. São 3. E essas 3 imagens, elas vão trazer esse caminho para a mensagem de Jesus para a igreja de Filadélfia. A primeira imagem é a imagem da porta aberta. A segunda imagem é a imagem de uma chave. E a terceira imagem é a imagem de uma coluna. Uma porta aberta, uma chave, uma coluna. 3 imagens que vão reger essa carta, que vão nos trazer a mensagem que Jesus deseja, não só para a igreja em Filadélfia, mas que possamos aplicá-la hoje, na nossa realidade. No caos em que enfrentamos, é a mesma porta aberta, a mesma chave e a mesma coluna, elas são significativas para os nossos dias. E quero que você veja comigo primeiro essa imagem, a imagem da porta aberta. O texto diz, versículo 8, conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que significa essa porta aberta? Jesus traz a mesma
figura de linguagem que foi usada para a cidade, assim como Filadélfia era uma porta aberta para que a cultura ocidental pudesse ser propagada pelo Oriente. O que Jesus está mostrando é que a igreja nesta cidade também é uma porta aberta. É uma porta aberta para a expansão do Evangelho. A imagem da porta é uma imagem que é usada várias vezes no Novo Testamento. Jesus usa a imagem da porta para definir quem ele é. Em João 10, versículo 9, nós vamos ver que uma das 7 citações de quem Jesus diz quem ele é. E no versículo 9 do capítulo 10 ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Primeira lição que nós entendemos quando Jesus diz que há uma porta aberta é que Ele é essa porta e Ele está abrindo para que todos aqueles que desejam conhecer quem é Jesus hoje tenham essa oportunidade. Mesmo diante de toda essa crise que nós estamos vivendo, Jesus continua aberto, permitindo ser conhecido por aqueles que o buscam. Quando mais nós estamos vivendo dias tensos, de escuridão, dias muitas vezes de angústia, é possível que nós também estejamos questionando: onde está Deus? Onde Deus está que não está vendo o que está acontecendo? Mas em todas essas situações, ao ler a carta à igreja em Filadélfia, eu preciso entender que Deus ele tem aberto uma porta, e essa porta se chama Jesus. Aonde há angústia, aonde há medo, onde há ansiedade, há também uma porta que se abre. Uma porta para trazer descanso, para trazer consolo, para trazer paz. E essa porta se chama Jesus, Jesus Cristo. Eu não sei que porta você tem aberto nesses dias. Eu tenho visto muitas pessoas abrindo a porta dos seus recursos financeiros. E alguns até têm mesmo dito assim: eu abri essas portas e elas não estão me satisfazendo. Elas não estão trazendo o suficiente. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre portas que se abrem através da medicina, da ciência. Muitos têm colocado a sua esperança na medicina. Repetidamente eu tenho ouvido que a medicina, que a ciência nos traga a cura do coronavírus. Mas qualquer cura ainda é muito pequena, perto do pecado, perto da nossa condição, perto da nossa humanidade separada do cuidado de Deus. E só podemos ter esse acesso a esse Deus, que não será através de medicina, não será através de recursos financeiros, não será através de políticos, mas será através de Jesus. Ele é a porta. Mas também nós precisamos entender que essa porta, ela tem também um outro significado. Mateus capítulo 7, Jesus também nos adverte que essas portas, elas também são reais, e muitos têm acessado. No Sermão do Monte, no versículo 13 do capítulo 7, Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita e apertada a porta, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O fato é que a porta que Jesus nos apresenta, talvez ela não seja a porta mais chamativa, ela não é a porta que mais nos encanta, que nos chama a nossa atenção. É uma porta estreita, é um caminho difícil. O texto diz, é um caminho apertado, mas é o caminho que conduz à salvação. É o caminho que conduz a essa paz que excede todo entendimento. E eu tenho visto que muitos têm optado
por caminhos mais largos, por uma porta mais ampla. Infelizmente, a Bíblia diz que são poucos os que a encontram. A igreja de Filadélfia também era uma igreja assim, uma igreja fraca, uma igreja cercada por outras portas, cercada por outras opções, por outras oportunidades, mas ela não deixou que essas outras oportunidades a encantasse a ponto de não escolher a verdadeira porta, que é Jesus. Nos nossos dias, talvez até muito mais, de uma maneira muito mais exponencial, há muitas outras portas que se abrem todos os dias. Portas hoje até mesmo virtuais, portas que nos encantam e que nos convidam a um caminho do prazer, a um caminho que traga um pouco de anestesia, um pouco de algo que amorteça a nossa dor. E nós precisamos aprender com a igreja de Filadélfia a nos manter uma igreja fiel. Sei que você tem pouca força, mas que guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja modelo para nós hoje. Porque assim como a igreja de Filadélfia não se encantou pelas oportunidades ao seu redor, mas preferiu manter-se fiel, nós precisamos hoje nos manter fiéis. Mesmo que as tentações sejam grandes, mesmo que a angústia nos tire a paz, mesmo que a dor seja maior que o nosso prazer, nós não podemos permitir que essas outras portas prevaleçam diante da única porta, que é Jesus, o nosso Senhor. E por último, essa porta, ela se apresenta também como uma imagem de oportunidade, como uma oportunidade de repartir quem é Jesus. Paulo mesmo, em 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, dizendo que abre a ele uma oportunidade se abriu na cidade de Éfeso, e que ele não desperdiçaria essa porta. E essa porta da oportunidade, ela precisa ser também aproveitada por nós hoje. Pontos de dor, angústias, problemas, crises, todos esses que são também experimentados por toda a cidade, elas são oportunidades para nós apresentarmos o evangelho da graça de Cristo Jesus. Ouvi essa semana o testemunho de alguns de nós, dizendo que nunca tiveram tantas oportunidades de repartir quem é Jesus com as pessoas como nos dias de hoje. Porque são exatamente nesses dias de caos, onde a desesperança é notória, onde o sofrimento é visível, onde a dor é real, onde a morte ela é sentida. É nessa hora que nós temos a oportunidade de expressar a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé, a razão da nossa confiança. E precisamos sermos oportunos e não desperdiçar essa porta que se abre. E essa porta, Jesus é ela quem nos abre. Porque Jesus hoje escolheu a sua igreja para manifestar a sua graça, o seu amor. Eu ainda acho que nós estamos errando quando nós colocamos a nossa confiança em homens, em mulheres, em autoridades, esperando desses homens, dessas mulheres, que elas respondam às necessidades que são visíveis no nosso mundo, quando na verdade Jesus chamou a sua igreja para ser a resposta a essas pessoas. Nós estamos muitas vezes confortáveis, esperando que
o poder político se mova e traga algo que traga uma resposta para a angústia, os problemas e as crises, mas nós, a igreja, nós somos a resposta, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E isso não significa que a nós é dado um poder para forçar que as coisas aconteçam. Não, porque agora vem a segunda figura, que é a figura da chave. O texto o texto da igreja em Filadélfia, Jesus, ele se apresenta. A igreja que quer ser essa igreja, essa luz, ela precisa refletir a luz de Jesus. E nós precisamos entender quem é Jesus nesse momento em que estamos vivendo, para refletir esse Jesus da maneira correta. E Jesus, ao se apresentar a essa igreja, ele se apresenta assim: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que significa isso? Que precisamos entender quem é Jesus. Se queremos não desperdiçar essa oportunidade que nos é dada diante dessa crise, diante desse caos, nós precisamos refletir de fato quem é Jesus e apresentar este Jesus da maneira como ele se apresenta no caos. E como ele se apresenta no caos? Ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Uma igreja que quer ser luz, que quer ser o sal, ela precisa refletir esse Jesus que é santo e verdadeiro. O que significa ser santo? Significa ser puro, ser íntegro. Que não se contamina com o mundo, que não se contamina com pseudo-ideologias, que não se contamina com falsas políticas, mas que se mantém puro, se mantém santo. Até no seu linguajar é visto uma palavra de amor, é visto palavras de graça, de compaixão e de justiça. A primeira coisa que chama a atenção de Isaías, quando ele é chamado a ser profeta, na sua visão em Isaías capítulo 6, é que ao contemplar a santidade de Deus, Isaías, ele se vê como um homem de impuros lábios, como alguém que profere palavras torpes. Como ele quer ser um profeta de Deus, sendo alguém com palavras de iniquidade, com palavras de imoralidade. Queridos, se queremos ser de fato a igreja profética, a igreja que aproveita as portas abertas, nós precisamos ser uma igreja pura, até mesmo no nosso falar. Nós não podemos nos curvar a qualquer autoridade que não seja santa e verdadeira, a não ser Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor e nós somos os representantes desse Senhor na terra. E se queremos representar esse Senhor, queremos aqui refletir o reino de Deus, nós precisamos espelhar na sua santidade. Esperamos espelhar a sua justiça verdadeira. Por quê? Porque ele tem a chave de Davi. E aqui vem a segunda ilustração que eu quero dar destaque. A chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que Jesus está aqui citando é exatamente o texto de Isaías, capítulo 22, versículo 22. É recitado aqui o texto profético de Isaías que diz: porei sobre os ombros dele a chave do rei de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Isso significa que Jesus é quem tem autoridade, Jesus é quem tem o poder. Não são homens e mulheres que têm autoridade para impor
as coisas, mas é Jesus quem tem essa autoridade. A ele é dada essa autoridade, e essa autoridade é ilustrada através dessa chave, a chave do seu reino, a chave do reino de Davi. Com essa chave, ele abre o que ele deseja abrir, ele fecha o que ele deseja fechar, e o que ele está dizendo para nós é que com essa chave da autoridade e do poder, ele abriu essa porta, e essa porta hoje está aberta, e a sua igreja, com coragem, precisa aproveitar essa oportunidade, atravessar essa porta, e pregar o evangelho, não com força, não como uma reação, não como a consequência reacionária contra ideologias, contra o pecado, mas com amor, com misericórdia, com justiça. A chave é dada a quem tem o poder, a autoridade. É a chave de Davi, que é símbolo da autoridade de Cristo. A igreja, ela é empoderada por Jesus. O que está dizendo aqui na carta à igreja, a igreja na cidade de Filadélfia, é que existia uma sinagoga de Satanás, existiam ali judeus que se diziam eles, os que tinham autoridade, os que tinham a missão de revelar quem é Deus, e o que Jesus está dizendo é que eles são mentirosos, eles não são a verdadeira igreja, eles não são a luz, na verdade eles são sinagogas de Satanás. E creio que hoje também, nesse caos que estamos vivendo, existem sim sinagogas de Satanás, que estão de alguma maneira se declarando a autoridade de Deus, quando na verdade são mentirosos, são usurpadores, são instrumentos de Satanás. Porque, meus amados irmãos, algo que tem me machucado e tem me feito refletir, é que não basta usar o nome de Deus, não basta crer em Deus. Tiago também no seu texto ele diz, você crê em Deus? Amém. Mas até os demônios creem em Deus. Até os demônios podem falar das coisas de Deus. Mas nós sabemos que as obras do inimigo são roubo, morte e destruição. Existem hoje sinagogas de Satanás que evocam a morte, roubo e destruição. Não há como hoje vivermos à luz do Evangelho e estarmos de alguma maneira simpáticos a ideologias de roubo, morte e destruição. Eu não vejo hoje espaço para uma igreja que aprove uma política armamentista. Eu não vejo espaço no Evangelho que me mostra um Jesus que defende o porte de armas. Porque o Evangelho que eu vejo é de um rei que entra na cidade de Jerusalém montado no jumento, que entra com uma declaração de paz, de amor. Sim, em 7 dias ele seria condenado à morte. Sim, em 7 dias ele seria exposto numa cruz. Armas foram oferecidas a ele. Mas Jesus escolheu que as suas mãos fossem cravadas pelos pregos da cruz, a se contaminar com instrumentos de morte. Sim, existem aqueles que são chamados a portar as armas. Eu creio que existe, sim, uma autoridade instituída por Deus para portar a espada e aplicar a justiça. E defendo que isto exista.
e defendo que deve existir, sim, um poder que aplique a justiça. E se precisar usar a espada, que use a espada. Mas a igreja de Jesus não precisa disso. A igreja de Jesus, ela precisa aprender com Filadélfia. Sei que você é uma igreja de pouca força, mas eu sei que você não negou o meu nome. E veja o que eu farei. Farei com que os que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação, de perseverança, eu também aguardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, porque para pôr à prova os que habitam a terra. Querido, o que nós estamos vivendo é só o início das dores. A própria palavra de Deus, ela também nos diz que viveremos dias difíceis, que terremotos, sinais de guerra, fome, incêndios, assolarão o nosso planeta. E esses serão os sinais das dores. E ele diz, venham em breve, e isso são sinais que nós precisamos trazer. Qual é a oportunidade que é nos dada? Qual porta está sendo aberta? É a porta do Evangelho. E esse Evangelho, para que ele possa ser completo, ele precisa ser declarado como o Jesus que veio e morreu na cruz, ressuscitou e voltará. Um evangelho que não prega a volta de Cristo é um evangelho incompleto. E está na hora de nós completarmos a mensagem do evangelho, sendo os profetas da volta de Cristo. Ao cantar os hinos, nós vemos qual a grande quantidade dos hinos que falam da volta de Cristo. Mas parece que a igreja de Jesus, a igreja brasileira, ela se confortou com as últimas décadas, décadas de paz, décadas de liberdade, décadas de prosperidade econômica. E essas décadas fizeram com que a igreja esquecesse que parte do evangelho deve proclamar a volta de Cristo. E a igreja, no conforto em que vivia, ela dizia, por que vamos pregar a volta? Está tão bom assim, não vamos mexer em nada. Nós já somos quase a maioria dos brasileiros. Nós já somos quase que a maior parte dos evangélicos no Brasil. Mas a igreja de Filadélfia nos ensina outra coisa, que nós não precisamos ser a totalidade, nós não precisamos ser os mais fortes, nós não precisamos ser os mais poderosos, nós não precisamos ter o domínio sobre todas as coisas, nós precisamos apenas nos tornarmos fiéis, nós precisamos apenas guardar com perseverança e aguardar pela volta de Cristo. E aproveitar as oportunidades para compartilhar do Evangelho. Quando Jesus retrata a sua igreja, ainda no seu ministério terreno, ele fala das preocupações da vida. E em Lucas, capítulo 12, ele diz assim, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. E o texto de Lucas ainda diz, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não tenham medo, pequeno rebanho. Seremos sempre um pequeno rebanho. Seremos sempre uma comunidade frágil diante do caos e da escuridão. Mas nós não podemos ter medo. A história conta que a igreja de Filadélfia se manteve fiel. Com a invasão turca otomana nessa região, várias comunidades cristãs foram destruídas. Mas a história conta que mesmo já a região ali que hoje
é chamada de Turquia, fosse uma região islâmica, conquistada pelos turcos, a cidade de Filadélfia ainda era conhecida por ter ali uma comunidade de fiéis em Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a nos mantermos fiéis no meio do caos. Porque o caos traz muitas vezes um desespero. E esse desespero faz com que muitas vezes nós nos associemos a poderes, a instituições que vão trazer um certo alento, uma certa paz, mas não a paz eterna. E aqui vem então, por último, a terceira ilustração que o texto diz, que é a coluna. Quando ele diz, venha em breve, retenha o que você tem e que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando esse texto foi escrito, na cidade de Filadélfia e em algumas outras cidades, era comum erigir-se grandes colunas em honra a cidadãos beneméritos, a cidadãos honrados, que eram elogiados pelas grandes coisas que eles realizaram, em favor de Roma, em favor do imperador ou em favor da própria cidade. Com certeza, não havia nenhuma coluna naquela cidade de Filadélfia que foi construída em honra a algum membro da igreja cristã que existia em Filadélfia. Mas o que Jesus está dizendo é que, olha, essa honra, ela é uma honra temporal. Ela não é uma honra eterna, mas eu posso dar a vocês a honra eterna. Eu posso dar a vocês uma coluna que jamais será abalada. Porque qual era a realidade, inclusive, ali da região da Filadélfia, dos terremotos? Aquelas mesmas colunas que eram construídas em honra a grandes beneméritos da cidade, quando acontecia um terremoto, elas eram destruídas. Elas não mais existiam. E essa coluna que Jesus oferece em honra à sua igreja fiel é uma coluna que reflete a segurança inabalável que nós teremos na eternidade. A cidade de Filadélfia era uma cidade que era abalada por diversos terremotos, mas a nova Jerusalém, que desce do céu, a cidade de Deus, a cidade que vamos habitar, é uma cidade inabalável, onde ali as colunas serão erigidas em honra aos fiéis, aos vencedores, aos que perseveraram, aos que não se contaminaram, aos que se mantiveram fiéis, mesmo na perseguição, mesmo na dor, mesmo na pobreza. Nós somos uma sociedade extremamente capitalista. E a crise de muitos é a crise econômica que está sendo instaurada no nosso contexto. E se queremos ser essa igreja fiel ao Senhor, nós não podemos cair na armadilha de que a nossa segurança, ela precisa ser uma segurança financeira. Em nenhum momento, as igrejas do passado que se mostraram fiéis ao Senhor foram igrejas ricas, foram igrejas fortes e poderosas. Mas foram igrejas fiéis, que não desperdiçaram a porta que se abriu em sua época. Eu creio que a igreja evangélica brasileira, ela tem se vendido ao espírito dessa época. Ela não tem mais convidado as pessoas para uma profunda experiência de amor com Deus, através da pessoa de Jesus. Mas hoje, a igreja brasileira evangélica, com exceções,
mas na sua grande maioria, essa igreja evangélica midiática, associada ao poder político, é uma igreja que tem convidado as pessoas para serem alguém, para serem mais importantes que outras, para se sobressaírem, para sobreviver, para viver numa realidade de paz, de conforto. E esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é esse. O Evangelho nos ensina que Deus nos tira da nossa pouca força e da nossa fraqueza e nos revela quem Ele é em seu amor. E essas pessoas encharcadas de amor, elas fazem a diferença onde quer que elas estejam, porque elas entendem quem elas são em Cristo Jesus. Somos filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, e esse amor nos constrange. E essa igreja, constrangida pelo amor de Deus, ela é uma igreja que reparte esse amor. Essa tem sido a visão que queremos ser como igreja, que a primeira igreja batista de Campinas deseja ser uma igreja que reparte o amor com a cidade. A cidade talvez tenha para nos repartir caos, tenha para nos repartir violência. A cidade tem para nos repartir injustiça. A cidade tem para nos repartir criminalidade. Mas a igreja na cidade, ela só tem uma função: repartir o amor. A igreja, ela não é um agente reacionário. A igreja é um agente da ação do amor de Deus. É uma igreja que reflete quem é Jesus. É uma igreja que se mostra numa profunda relação com o amor de Deus. É uma igreja que aprende com o apóstolo do amor o imperativo que ele descreve em uma das suas cartas, em que João diz: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Que igreja nós queremos ser diante do caos que nós estamos enfrentando? Uma igreja necessária para os nossos dias é uma igreja que reparte o amor. É uma igreja missional. É uma igreja que vê uma porta aberta nesses dias, não para reagir contra, mas para amar, para servir, para dar a sua vida em favor dos miseráveis, em favor dos humilhados, dos excluídos. E é uma igreja que ama os seus inimigos. Porque hoje existe também uma parte da igreja que tem pregado o ódio aos inimigos. E de fato existem muitos inimigos. E sempre teremos os inimigos do Evangelho. Mas Jesus, ele deixa isso claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao seu próximo como a si mesmo, mesmo que o seu próximo seja seu inimigo. Ame-o com todo o seu coração. Entregue a outra face. Caminhe mais uma milha. Entregue as suas roupas, mas não deixe de amar. Que não devemos nada a não ser o nosso amor ao próximo. Que possamos repartir de fato esse evangelho completo, esse evangelho que reflete o amor de Jesus. E esse tempo que nós estamos vivendo tem sido a melhor oportunidade para refletir esse amor que salva, e esse amor que nos promete a eternidade. Precisamos voltar a resgatar essa parte do evangelho que declara que Jesus está voltando. Que você seja um instrumento desta mensagem.
Que você faça uma oração corajosa nessa semana. Que Jesus abra as portas para que você seja esse instrumento de amor na vida de outras pessoas. Talvez pessoas que você se surpreenderá. Pessoas que talvez mereciam outras coisas, mas o que Jesus está dizendo para você é que você vai amá-las. Você vai caminhar mais uma milha. Você vai dar a outra face. Você vai dar a túnica. Porque o Evangelho é o Evangelho do amor e da graça. Até que venha o Rei, aquele que tem a chave. Até que Ele feche a porta. Até que Ele não diga, acabou, nós vamos continuar aproveitando essa porta aberta. E a porta ela está aberta até que o Rei volte. E Ele está voltando. Eu creio nisso. E nós precisamos ser essa igreja que anseia pela volta de Cristo. Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando a entender quão profunda é a Tua palavra, quão profunda é a nossa relação com Jesus. Que possamos, Senhor, nos constranger diante das situações que vivemos, para sermos, Senhor, de fato, essa igreja que reflete a Jesus. Que possamos pôr a nossa esperança em Ti, ó Pai, somente em Ti. Mesmo que isso seja um sinal de fraqueza aos olhos do mundo, nós vamos nos manter, ó Pai, serenos, porque nós sabemos quem tem autoridade, quem tem o poder. E que com autoridade, com poder, Ele virá um dia nos resgatar do caos, para vivermos na nova Jerusalém, aonde não haverá mais nem choro e nem morte. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de maneira coerente com o Teu Evangelho. Ajuda-nos a nos manter puros, a não nos contaminarmos com as diversas portas que nos são oferecidas, mas que possamos continuar a atender ao Seu convite, de entrar pela porta que é Jesus, e experimentar das verdes pastagens que o Senhor tem para nós nos dias de hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.